Mais um blend aqui no canal Café do Setorista, aquele blend imperdível de informações. E nesse vídeo aqui eu te falo que Renato Augusto e Fagner já estão decididos em relação ao futuro deles no Corinthians e eu te conto nesse vídeo. Vamos também falar sobre Tite no Flamengo. Por que o treinador ex-Corinthians e seleção brasileira escolheu o Flamengo para comandar? E eu vou te contar essa história também aqui no blend de informações. Vamos também falar de Mano Menezes, que ganha força na oposição. Ele deve permanecer no Corinthians em 2024, caso a oposição vença as eleições. Eu te conto que ele é plano A, vou te falar sobre o plano B, enfim, e tem também o planejamento do Corinthians na lateral esquerda e nos últimos anos, Carlos Augusto chegando à seleção brasileira, o Corinthians recebeu pelo Piton, enfim, tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem como patrocínio o Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, tem tudo do litoral lá para você. E você pode também acompanhar a Gazeta de São Paulo, que faz parte do grupo do DL, gazetasp.com.br, para você ficar ligado no que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, loja reidocafé.com.br. O cupom de descontos é Café do Setorista, 10% de descontos para você ter o verdadeiro café, meu amigo, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, tá certo? É caminho sem volta para tomar esse cafezão, hein? Vamos começar falando do Tite, porque nesse final de semana, nesse sábado às 21 horas, tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, jogo que ocorre às 21 horas, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians com Mano Menezes de técnico, Flamengo ainda com interino, e o Flamengo tentando esconder, ele e o Tite, o acerto que eles têm. Muita gente ainda não teve coragem de cravar, enfim, fala que o Tite ainda não é técnico do Flamengo, mas muita gente sabe que o Tite, né, tem negociações aí mais do que avançadas, né, talvez já tenha até assinado esse contrato, a gente realmente não dá para cravar a assinatura desse contrato, mas o que a gente sabe é que ele, né, deu uma segurada para não estrear contra o Corinthians neste sábado na Neoquímica Arena, porque certamente tomaria vaias, enfim, ficaria realmente uma mancha aí na história, né? Um episódio complicado do Tite treinando o Flamengo. É claro que ele vai ter que voltar à Neoquímica Arena comandando outra equipe, o Flamengo, enfim, no ano que vem, não vai ter como escapar. Agora, por que o Tite escolheu o Flamengo, né? Uma informação que a gente recebe nos bastidores é por conta do Tite, na cabeça dele, considerar que o Flamengo é o clube que vai dar condições a ele de ser campeão e de ganhar títulos. Por isso que ele escolheu o Flamengo, tá? O Tite escolheu o Corinthians, né, em 2015 por causa disso, porque ele enxergava que o Corinthians era o único time que daria a ele a chance de ser campeão. E ele foi, né? Foi campeão brasileiro pelo Corinthians na ocasião. E agora ele pensa a mesma coisa do Flamengo. Por isso que ele rejeita o Corinthians, rejeitou algumas outras propostas porque ele quer ser campeão. E ele escolhe o Flamengo porque ele entende que o Flamengo é o time hoje que pode dar estrutura para ele, que pode dar um bom elenco para ele, enfim, craques, contratações, mais o que ele tem lá já hoje no elenco do Flamengo. Então é isso, gente. Tite escolheu o Flamengo porque ele considera que o Flamengo, não é minha opinião, tá? Ele considera que o Flamengo hoje é um dos poucos times que ele pode chegar e realmente lutar por títulos. Por isso que ele rejeitou o Corinthians e escolheu o Flamengo. Eu queria a sua opinião sobre isso, né? Você, torcedor corintiano que me acompanha aqui no canal Café do Setorista, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? O Tite está certo em considerar isso em relação ao Flamengo, está errado em rejeitar o Corinthians, enfim. Agora eu quero ver o seu comentário aqui e também o seu likezão, claro, para a gente continuar falando muito do Coringão. Carlos Augusto, hein? Chegou à seleção brasileira, ele que chegou à Inter de Milão, agora também chega à seleção brasileira, né? Foi titular do Corinthians naquela disputa com o Piton,
antes de deixar o timão ali na temporada 2019, um lateral que já tinha características, né, boas de marcação, chegava pontualmente à linha de fundo. Claro que na Itália ele vai aperfeiçoando também essa questão de marcação, porque lá os laterais marcam e marcam muito, né? E também apoiam. Então a gente vai ver um Carlos Augusto agora na seleção brasileira, né, do técnico Fernando Diniz. Isso mostra, né, eu conversando com algumas fontes, né, no Corinthians, né, tanto de conselheiros, enfim, profissionais, e o que mais rola no Corinthians hoje é o planejamento ruim em várias situações, e como foi a lateral esquerda do Corinthians, né? Porque na gestão do Ino Monteiro Alves, o Corinthians vende o Piton a preço de banana, não recebe, né, a grana ainda do Vasco, e fica e vai lá e gasta ainda uma grana para contratar o Matheus Bidu, e aí sim fica com o Matheus Bidu e o Fábio Santos, um jogador de 38 anos na posição. Então, gente, está tudo errado, né, realmente no Corinthians, um planejamento horrível, um jogador de seleção brasileira, vender o Piton em plena evolução. O Piton estava evoluindo e tem jogado muita bola no Vasco, apesar do Vasco não estar vivendo uma grande fase. Tudo passa pelo Piton quando o assunto é o ataque do Vasco, a parte ofensiva do Vasco. O Vasco usa muito a lateral esquerda porque o Piton ele avança bastante. E o Corinthians ficou com o Matheus Bidu, que não faz sombra para o Fábio Santos, e o Fábio Santos com 38 anos. É isso mesmo, gente. Esse é o Esporte Clube Corinthians paulista, né? E principalmente nesse quesito aí de planejamento da lateral esquerda. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Mano Menezes ganha força na oposição do Corinthians. O candidato Augusto Melo já começou a expor publicamente que o Mano vai, né, pode ser o técnico dele para a temporada 2024. O Augusto também, enfim, as pessoas que estão à sua volta querem deixar claro que ele nunca disse que não trabalharia com o Mano, que não gostaria do Mano, enfim. Lá atrás, Samir Carvalho tendo razão mais uma vez, que eu já havia dito isso, né? E até distorcer a minha palavra. Eu não disse que o Mano seria o técnico do Augusto. Eu disse que o Mano agradava o Augusto. E aí o Augusto acabou indo nas redes sociais dizendo que era mentira, mas também porque o pessoal distorceu a minha fala e falaram que o Mano seria o técnico dele. Não, eu sempre disse que o Tite era o plano A dele e que o Mano agradava tanto a situação como a oposição. E agora as coisas vão se encaixando e o tempo é rei. O tempo sempre me dá razão. É impressionante. Por que o tempo sempre me dá razão? Porque eu estou sempre com a verdade, eu não tenho que me preocupar. Quando você está com a verdade, né, a gente sabe que o tempo te dá razão, enfim, não tem como. Agora, o Mano vira o plano A, tá? Eles tinham Tite, agora o Mano vira o plano A. Eles vão conversar com o Mano, eles entendem que não há técnico hoje também melhor no mercado para se contratar. Quem que eles vão contratar hoje no mercado para ser técnico do Corinthians? Então o Mano vira uma grande opção. O fato do Mano, né, trabalhar bem a reformulação, até mais do que o Tite, agrada bastante para que o Mano permaneça. A ideia deles, caso vença a eleição, sempre deixar isso bem claro, é fazer uma reformulação geral, e o Mano é o cara certo para isso, e ele vai fazer. Já foi contratado pela situação também para fazer isso. Então, o Mano vira o plano A de Augusto Melo, o Mano vira o plano A da oposição. Já era o plano A da situação há muito tempo, né? Se não fosse contratado agora, e caso a situação vença a eleição com o André Negão, o Mano também seria o técnico do Corinthians a partir de janeiro de 2024. Enfim, então, Mano Menezes com muita moral e agora ganhando força dos dois lados. É claro que a oposição ainda tem um plano B, tá? Se tudo der errado com o Mano, enfim, nesse fim de temporada acontecer alguma tragédia em relação à zona de rebaixamento, né? O torcedor corintiano espera que não. Eles também têm um plano B. Um plano B seria um treinador estrangeiro que está adaptado ao Brasil. Que treinador seria esse? Vojvoda é um plano B que faz parte de vários clubes também da oposição do Corinthians. E o Juan Pablo Vojvoda, a gente sabe que é um técnico difícil de tirar do Fortaleza. O Pedro Caixinha se encaixa, tá? Também nesse perfil de treinador que é estrangeiro e já conhece, já está adaptado ao futebol brasileiro. Basta agora saber, né, quem vai ganhar as eleições e também basta saber o que vai acontecer com o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? Tem uma sequência
dura pela frente, hein? Bem dura. Os 2 próximos jogos é Fla-Flu. Então, o Corinthians precisa fugir da zona da degola, o Mano com moral, tanto na situação como na oposição. E eu disse que os dois se agradavam do Mano, e mais uma vez tinha razão. Até rimou. Vamos encerrar esse vídeo falando de Renato Augusto e também de Fagner, mas eu quero que você deixe o seu like aqui e comenta aqui embaixo, tá? Nós vamos falar muito mais sobre isso também no Café da Fiel, ao vivaço, hoje, a partir das 19 horas. Encerrando esse blend de informações. Só ajeitando a blusa aqui, gente, tá? Nada demais, não. Encerrando esse blend de informações para a gente falar, claro, de Renato Augusto e Fagner. Peço para você deixar o seu likezão. Os dois já tomaram uma decisão, querem permanecer no Corinthians na temporada 2024. Tanto o Renato Augusto como o Fagner já colocaram isso para a diretoria, né, as suas ideias, enfim, estão decididos, né, que apesar de toda a pressão dos últimos anos do Corinthians não ter conquistado títulos, enfim, né, até do Fagner chateado, muitas vezes com as críticas que recebem, eles estão decididos, tá, a renovarem os seus contratos com o Corinthians. Bom lembrar que Renato Augusto termina o seu contrato no final desse ano, a vontade dele é ficar. Fagner termina o seu contrato no final de 2024. Ele também não está afim de rescindir, quer continuar também, tá? E claro que vai depender muito da avaliação do Mano. Informações que eu tenho que o Mano gosta do Renato e o Fagner, né? Ele gosta do futebol do Fagner, mas ele vai avaliar o Fagner até no final do ano em questão de compromisso, em questão de do atleta também, né, estar entrando em forma, de estar voltando a realizar bons jogos. O Renato tem tudo para renovar com o Mano Menezes como técnico, porque ele quer, o Corinthians quer, só falta agora o Mano dar aquela cravada final para ele ser jogador do Corinthians em 2024. E o Fagner vai depender dessa avaliação que eu já passei para vocês. Mas os dois já externaram dentro do Corinthians, tá? Que querem permanecer. A vontade dos dois é ficar no Corinthians na temporada 2024. Eu quero a sua opinião. Você acha que com essa vontade, ficando pelo menos Fagner, Renato Augusto e Cássio, tá bom, e o restante vai embora, enfim, daqueles veteranos todos, jogadores que ficam sem contrato até o final do ano? Nessa lista tem Gil, tem Fábio Santos, tem Juliano, tem Cantígio, tem Paulinho, tem muita gente nessa lista aí, tem Juan Oliveira, enfim. Você acha que só esses 3 jogadores aí estaria bom para o Corinthians? Eu quero a sua opinião, tá certo? Então comenta aqui embaixo, deixa o likezão, inscreva-se no canal, que é muito importante. Te espero no Café da Fiel às 19 horas para a gente falar mais e mais do Timão. Ó, clube de membros no canal Café do Setorista, tá bom? Vamos lá, vamos ficar mais perto da gente. Deixa o likezão, inscreva-se no canal, ative as notificações. Deixa eu só ajeitar a blusa para encerrar esse blend. Deus abençoe. Até mais.